Atravessou aquela linha, cartão vermelho. Você tá no meio do furacão ali, você não visualiza isso. Lá vem mais um vendedor de curso da internet. Olha que louco. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Ricardo Novak. E eu sou Marcelo Germano. Boa, estamos começando aqui. Eu não sei se vai ser épico, se vai ser animado, épico. Mas, o Ricardo tem que ser. É meio doidão, né? O que a gente vai dar risada. Alto astral. A gente vai se divertir. Eu acho que a gente vai se divertir muito no podcast de hoje. Muito. E trazer muito conteúdo legal, que a gente tem o Ricardo aqui. Vou falar um pouco, vou te chamar de Rick. Você falou que eu tinha autorização, então a gente tá trazendo o Rick aqui. O Rick é formado em administração de empresas, negócios e marketing. É empresário, né? Sócio-diretor do grupo ICOM, que é um grupo especializado em gestão de marketing para dentistas e médicos de todo o Brasil. Mas a gente já vai explicar que serve para qualquer negócio, né? Tem mais de 30 anos de operação. O grupo ICOM desenvolveu soluções que vão desde a gestão até a experiência do cliente dentro de consultórios. E com tanto conhecimento assim, nada mais justo que o Rick contar a história dele. Mas antes de você falar a sua história, eu vou pedir pro Marcelo. Marcelo, por que você decidiu trazer o Rick aqui pra gente gravar com ele? Show de bola. Então, deixa eu falar. Rick, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Que honra. É um prazer ter você aqui. Eu conheci o Rick no First Class, num grupo que eu participo. A gente sempre fala que o ambiente sempre vence, né? Então, a gente está sempre nos ambientes onde vai ter pessoas que estão se despontando, crescendo, porque a gente aprende bastante, troca bastante e evolui bastante. Então, eu estou no meio desse ambiente e conheci o Rick lá. E o Rick tem uma história interessante, uma empresa, um grupo empresarial interessante, porque é uma empresa familiar, então trabalha pai e filhos juntos, né? E mãe também. Então, o filho e filha, né? E é uma empresa tradicional que criou um negócio que é um pouco fora da casinha. Dentro dos negócios, além da expansão que eles fazem, eles criaram todo um ecossistema de soluções. E aí, o que eu queria era que o comandante que estiver assistindo a gente aqui, fica atento, porque às vezes a oportunidade do teu negócio está onde você menos imagina, né? Então a gente vai falar de marketing, ele tem um trabalho voltado para um segmento específico, mas vale para qualquer segmento, mas a gente vai falar de modelo de negócio, de mentalidade de negócio, de ecossistemas de negócio. Então eu trouxe para introduzir. Quem faz o programa EAG, enfim, no Encontro 2 a gente fala muito de ecossistema, criação de ecossistema, né? Mas a pessoa que está ouvindo a gente na internet muitas vezes não teve acesso a esse conteúdo, então pega caneta e papel na mão, né, para anotar tudo que você precisar anotar aí, e a gente vai bater um papo legal e vamos destrinchar o que tem por trás de uma empresa tão vencedora como o Grupo ICOM. É isso aí, obrigado. A gente começou a ouvir umas histórias, a gente até pausou. Não vamos falar isso agora, porque a gente quer ouvir o Rick falar isso daqui na hora da gravação. Então, mais uma vez eu vou reforçar, comandante, pega papel, caneta, o Rick vai dar muita ideia legal do que ele faz, do que ele aplica, como ele ensina, e aproveitando aí para você aprender junto com a gente. Rick. E outra coisa, se tua empresa for uma empresa familiar, compartilha esse podcast com a família. Porque a gente sabe que as empresas brasileiras, a maioria das pequenas e médias empresas, são familiares, e as empresas familiares têm alguns tipos de problemas. E aí a gente vai querer falar um pouquinho sobre isso aí também. É isso aí. Show de bola. Ô Rick, vou pedir para você se apresentar como você gosta de se apresentar. Vamos lá. Eu sou o Ricardo Novak, sou o Rick, né? Meus pais sempre me chamaram assim e graças a Deus acabou pegando durante o tempo esse apelido carinhoso. Sou o pai do Lorenzo, vai fazer um ano agora, muito em breve. O esposo da Jojo, filho do Roberto, da Valéria, irmão da Vanessa, da Jéssica. E a gente tem uma história, acho que muito bonita assim, de se contar. E que eu acho que vai agregar, tenho certeza, na verdade, que vai agregar para todo mundo que tá ouvindo, porque é um modelo de negócio, que é todo um ecossistema que a gente atende hoje, em especial odontologia, mas eu tenho certeza que muitos insights vão ser gerados aqui, independentemente do negócio, do nosso, do ouvinte. Era o que a gente tá falando antes de começar, né? Com certeza eles vão pegar muitos insights. E o que é legal é falar, a gente tem uma história a empresa tem quase 35 anos. E eu tenho 36. Então é muito, muito bacana assim, a gente entender que a gente começou lá de baixo, o computador embaixo
da escada dos meus pais, de uma casa alugada, e hoje a gente conseguiu um grupo muito, muito forte, né, dentro da odontologia, com resultados muito consistentes, resultados muito bacanas e um trabalho sendo executado muito legal também de todo esse ecossistema, e isso que vai agregar muito pro pessoal. Que bacana. Vamos pedir para curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber conteúdo novo da gente. A gente está aqui sempre produzindo, trazendo o melhor conteúdo que a gente pode para dividir com vocês. Então vamos lá, fazer a primeira pergunta aqui. Fala para nós, Rick, como que tudo isso começou? Você falou que o próprio Icon tem um significado e tal. Fala pra gente, conta essa história, como é que começou? Tudo começou, e isso eu acho que é legal também falar, porque às vezes as pessoas vêm de fora, né, tudo acontecendo, e acha que, cara, todo o processo foi planejado e tudo saiu de acordo com o planejamento inicial. E não, muitas das coisas que foram acontecendo na nossa jornada foram acontecendo até por acaso, a gente foi aproveitando as oportunidades. Então, a gente trabalha, é um grupo ICOM, é uma sigla que significa Informatização de Consultórios Odontológicos e Médicos. Então, meus pais criaram essa empresa lá em 1990, que meu pai trabalhava, nenhum de nós da família somos dentistas, olha que louco isso, né? E a gente tem um grupo de gestão e marketing para odontologia. Mas, bom, como que isso aconteceu? Meu pai trabalhava na Dentsply, que é a maior empresa do setor odontológico. Então, hoje é uma mega companhia global. E ele assumiu um projeto de software. Na verdade, era um computador na época, lá em 1980 e poucos. Um computador para clínicas e consultórios. Imagina, era um computador caríssimo, custava $50 mil, mais ou menos na época. Então imagina, né? Isso em 1980 e poucos, raros consultórios tinham esse poder. E imagina computador naquela oportunidade para recepcionista fazer um trabalho de CRM e tal. Olha que loucura. Que loucura. E na época ainda a linguagem de programação Basic e COBOL, as interfaces eram horríveis. Nem tinha interface, era só nem tela tinha. preta, né? E cara, computador, quem que tinha computador? Eu acho que a gente foi ter computador em casa em 2000 e poucos, assim, porque a gente tinha um pouquinho de dificuldade. Então, eu fui fazer meu primeiro curso de computação em 1987, 86, eu devia ter 12 ou 13 anos. Quando fui fazer. Então, e isso era novidade, né? Novidade total. Tanto que não deu certo. Mas o projeto da Dentsply não conseguiu emplacar, porque as pessoas não conseguiam operar. Aí meu pai falou, bom, peraí, deixa eu ficar com o computador para mim. E aí ele e minha mãe, a pensar, pô, o que a gente pode fazer para melhorar a relação consultório-paciente, dentista, médico, paciente. E aí eles criaram a ICOM, Informatização de Consultórios Odontológicos e Médicos. Então, basicamente, na oportunidade eles pegavam as fichas que tinham lá, todos os dados dos pacientes e tal, traziam para a empresa. Meu pai criou um sistema, a gente cadastrava nesse sistema e ali fazia-se o controle de aniversariantes do mês, pacientes que tinham que retornar naquele determinado mês para o consultório, porque a área da saúde preconiza a prevenção, tratamentos preventivos, então você tem que retornar ali a cada 4 meses, em especial odontologia 6 meses. Então esse controle era feito pela ICOM, e a ICOM imprimia as cartinhas, dobrava, colocava no correio para o consultório. Aliás, a gente imprimia as cartinhas o motoboy levava para o consultório, para o dentista, para o médico assinar. E escreveu um recadinho. Então lembra, pô, o Ricardo é santista, pai do Lourenço. Aí o dentista escrevia um recadinho, voltava para a empresa, a gente dobrava, colocava no correio, perto da data de aniversário, para o paciente receber. Cara, arroz com feijão bem feito. É um arroz com feijão bem feito. Marcelo? Isso daí, eu voltei num filme lá atrás, eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 13 anos, né? E é um escritório de despachante. Então, o que acontecia? A gente sabia as placas dos veículos e o licenciamento, o IPVA era sempre no começo do ano, mas o licenciamento dos veículos se davam de acordo com as placas dos veículos. Aí a gente tinha que fazer essas malas diretas. Então tinha que puxar aquilo ali. E na época a gente nem tinha computador também, né? Então a gente tinha que puxar as fichinhas no arquivo, por final de placa, a gente arquivava tudo por final de placa, aí pegava os endereços e mandava as cartinhas, mas a gente... Chegou a fazer mala direta na máquina de escrever, não? Cheguei a fazer mala direta cara, na máquina de escrever. Máquina de escrever, cara. Máquina de datilografia. A gente fazia essas malas diretas. É um arroz com feijão que hoje, às vezes, cai até no esquecimento, né? Cara, e olha como o mundo, muitas das coisas que acontecem, em especial no marketing, são cíclicas, né?
Então, a gente está falando de CX lá atrás, em 1990. Um CX raiz, né? Raiz, CX, para quem tá ouvindo e não sabe o que significa CX, é a experiência do cliente, Customer Experience. Isso aí. Bom a gente detalhar. Aí, pô, a gente tá falando disso lá atrás. Aí, obviamente, veio a internet, veio outro tipo de as comunicações digitais e esse trabalho perdeu força. Mas hoje é um trabalho que eu morro de vontade até de retomar. Porque, cara, com certeza gourmetizou. Essa é que é a verdade. Quem que recebe um papel, pô, uma carta, não chamaria, Concordo. porra, faria muita diferença. Eu concordo. A gente tem falado muito nesses tempos aqui de fazer o arroz com feijão bem feito. E esses dias eu tava conversando com o Marcelo e a gente falando, cara, tem tanta coisa que mudou tanto que eu acho que tá voltando do jeito que era antes, sabe? Exato. Fazer pequenas ações do jeito que a gente fazia antes, mas usufruindo da tecnologia para entregar esse arroz com feijão bem feito e melhorando, né? Olha que interessante como as coisas cíclicas acontecem. E aí a gente dá risada. Eu me lembro que logo quando eu comecei a entrar no marketing digital, por conta do Érico Rocha, ter feito o Fórmula de Lançamento, eu entrei pro grupo do hoje é Platinum, na época chamava Mastermind. E aí lá o pessoal falava, pô, o melhor negócio que tem é você vender com um botão sem ter vendedor. Né? Porque aí não precisa ter vendedor. E aí todo mundo falava que era o melhor negócio. Aí beleza. O negócio vai evoluindo, né? No longo prazo as coisas vão se ajustando. E aí a conversão vai caindo. E aí, de repente, as pessoas descobrem um jeito mágico de aumentar a conversão. Qual que é o jeito mágico de aumentar a conversão? Coloca vendedor. O barato é assim mesmo. Por isso é cíclico. É muito louco isso. E aí, bom, aí a gente... Então, quando eu me conheci por gente, com 14 anos, eu comecei a trabalhar na empresa. Nessa oportunidade, a empresa era no fundo da garagem da casa da minha avó. E não é uma história bonitinha que eu tô contando, era mesmo no Jardim Tremembé, pô, num lugar bem periférico aqui de São Paulo. Pra ter ideia, na rua de trás da casa da minha avó, não passa carro, é uma vila. Aliás, entra um carro e que tem que sair de ré. É uma vila, assim, então muito, muito periférico. E a empresa ficou literalmente lá, porque a gente morava na casa da minha avó, que meus pais conseguiram comprar um apartamento, não dava pra pagar prestação mais aluguel. E quando eu me conheci por gente, eu tava lá dobrando cartinha depois da escola com 14 anos. E aí, uma virada de chave assim que aconteceu, e olha como as coisas foram... Porque meus pais, eles são muito empreendedores. Então, na época também, a Isa, há um tempo, sei lá, uns 20 anos atrás, tinha muito revista de bairro. Vocês lembram disso? Lembro, eu vendia anúncio de revista de bairro. Tinha a revistinha do Ruge? Não tinha a revistinha do Ruge? Ruge News? Tem, muitos, as revistinhas de bairro. Aí meu pai falou, pô, vamos fazer uma revista para a área de saúde, que era super legal o projeto. Então, os médicos, dentistas faziam matérias sobre as suas áreas, né, sobre determinadas especialidades, e eles escolhiam na região deles os prédios que eles queriam que a revista fosse distribuída gratuitamente. Aí adivinha, ia lá a família inteira de fim de semana, alugavam uma Saveiro, sei lá, a família inteira distribuía revista. Eu contava a revista, ligava pro meu pai, pra minha mãe, e eles iam lá no prédio, conversavam com o porteiro, tem 50 apartamentos, aí 50 revistas, entregava e tal. E nesse momento, alguns consultórios começaram a perguntar, pô, vocês desenvolvem logomarca? Vocês desenvolvem folder? E como na empresa a gente tinha área de diagramação, tinha uma pessoa, né, que fazia diagramação. Tinha área. Tinha o departamento. Você é marqueteiro. Aí tinha lá uma pessoa que fazia diagramação, meu pai, não, a gente faz sim. Aí começou a desenvolver folder e tal. E tinha um cliente... Sinal, se ele tiver, tomara que ele esteja ouvindo, Oscar Chihara. Nunca vou esquecer. Esse pessoal do passado eu lembro mesmo. E ele perguntou, ele falou, pô, eu tô pedindo muitos materiais para vocês. E nessa época, pô, imagina, meu pai conhecia todos os dentistas, ele conhecia muito de marketing, porque ele conversava, eram os amigos dele e tal. Aí esse cara, o Oscar falou, Roberto, eu não posso pagar um valor mensal para você e vocês criam tudo para mim? Meu pai, pode, claro, tal. Aí a gente começou a cuidar do marketing dele. Já começou a recorrência. Já. A gente assumiu, e agenciamento, né? Ali que virou agência, gente, não era uma agência. Aí ali virou agenciamento. Então, olha como as coisas foram acontecendo e meus pais foram visualizando as oportunidades e algo que eles sempre tiveram, até abri uma caixinha de perguntas um dia desse, uma pessoa perguntou, pô, qual o maior ensinamento que você teve com seus pais, tal? E é muito difícil, porque, pô, foram tantos. Mas eu acho que os meus pais sempre
a palavra fracasso, a palavra medo, qualquer receio assim de não dar certo, cara, isso nunca nem passou no nosso convívio, nunca teve na minha educação, na educação dos meus pais. Então a gente sempre desenvolveu, foi fazendo aquilo que a gente achava como uma oportunidade e a gente nem pensava se dá errado ou não, e é óbvio que várias coisas deram errado, mas cara, não teve Mas isso. nem viu que deu errado, a né? gente não enxergava o fim, sabe? A gente fala isso, era força bruta e às vezes passava pelas coisas, nem via que tinha dado errado. Exato, nem vê, você esquece. Porque não tem, a gente não visualiza algo com um fim, a gente visualiza uma continuidade. Então, o que deu errado ali naquele determinado momento, cara, fez parte da jornada ali que a gente nem sabe onde vai acabar. E aí, bom, a gente começou o agenciamento e aí todo mês tinha reunião com essa clínica, e aí começaram a vir outras tal. E nessas reuniões que também foi uma grande virada de chave, porque na verdade era uma consultoria todo mês. E eu sempre, desde criança, eu ia nos clientes com meu pai, ficava no carro ouvindo rádio, ele ia nos clientes tal. Então sempre acompanhei meu pai nesse sentido. E aí eu ficava do lado dele, eu com 17 anos, na época, 17, 18 anos, até menos, 17 anos. Eu ia com um netbook, um notebook daqueles pequenininhos, e eu ficava anotando a ata da reunião. Então ali, imagina a bagagem que eu fui criando. Absurda, absurda. E a empresa foi crescendo, a gente foi entregando resultado e tal. Chegou num determinado momento, eu lembro que a gente tinha 120 clientes. Aí a gente já estava melhor de vida. Devia ter uns 19, 20 anos por aí. E aí, porra, não dava mais pro meu pai ir. Já tinha dado sorte nessa época. Já tinha dado sorte. Tava começando a dar sorte. Aí meu pai, cara, não conseguia... Eu já tava na faculdade, eu fiz Mackenzie, administração. Meu pai não conseguia dar sequência e aí eu comecei a ir. Aí começou o caos. Começou. Não, e eu entrei de vendedor. Ah, foi isso até. Eu comecei de vendedor das cartinhas. Cara, eu vou contar um negócio aqui que é muito legal. Eu suava, bicho. Ficava nervoso. Suava, mas é assim, imagina igual agora, uma temperatura agradável. Eu suava, mas assim, parece que jogaram um balde de água na minha cabeça. Então eu ia de metrô, de ônibus nos clientes visitar. Cara, eu chegava bem antes, porque eu tinha que respirar, ficar do lado de fora, não entrava no consultório ainda. Eu tinha que respirar para me acalmar, me recompor e calma, Ricardo, calma. Mas não tinha jeito, eu entrava e isso foi muito legal, até fazendo porque era muito doído para mim, assim, tá na frente de um dentista, alguém, e a pessoa, a temperatura ótima, a pessoa, Ricardo, você tá com calor? E eu lembro que quando a pessoa olhava pra minha testa, eu, puta, aí piorava. E eu falando ali, sabe, quando você tá falando sem prestar atenção no que você tá falando, porque você tá nervoso. Mas ali é o que eu falo, se fosse, eu acho que algumas ou muitas pessoas, talvez as pessoas... Era um desconforto psicológico tão grande que talvez as pessoas parassem. E aí eu fui me habituando, né? Tanto que aí eu comecei a visitar os clientes, eu fazia essas reuniões e a empresa foi crescendo, foi isso. E aí em 2013 para 2014, meu pai foi numa escola, a gente atendia uma médica. Aí a médica falou assim, ô Roberto, vocês não conseguem atender, fazer a agência aqui da escola da minha mãe? Aí meu pai, claro, a gente faz. Dá pra abrir uma exceção, a gente faz. Aí ele foi lá na escola. Cara, que ele chegou na escola, sabe, vocês já devem ter ido em algum lugar que tem vários, as fotos de como a empresa foi crescendo e tal. Aí meu pai, aquilo chama atenção. O pai falou, era um sobradinho pequenininho, a escola hoje ocupa um quarteirão inteiro, tal. Esse negócio de escola é muito bom. Vamos montar, na época a gente já tinha muita bagagem, muita mesmo. Vamos montar uma escola de gestão e marketing para odontologia? A gente tem tanto know-how, tudo. Vamos. Aí, eu lembro na época a gente faturava 45 mil. E a gente pagava R$750 de aluguel. Isso foi 2012 para 13. Então imagina, 45 mil pagar R$750 de aluguel muito barato. E a gente, para fazer uma escola de gestão em marketing, a gente precisaria de um auditório, um lugar muito maior. Aí a gente começou a procurar 15 mil de aluguel. Aí o que a gente fez? Foi no Sebrae. A gente já sabia que a mulher ia falar, vocês são loucos? Pagar 15 mil, vocês faturam 45? Mas, cara, a gente tinha tanta certeza que aquilo ia dar certo, que o produto que a gente estava desenvolvendo era tão bom e a gente tinha os clientes, mas era tanta certeza que a mulher, obviamente, falou, a consultora falou, não tem, é loucura, né? Vamos para um aluguel menor, tal. E eu lembro, a gente entrando no carro, a gente sentou assim, na frente do Sebrae, tinha um estacionamento, a gente sentou, um de cada lado, olhou um pro outro e falou,
não vai ter jeito, nós vamos alugar. Aí, cara, pega ali fiador, amigo de um, não sei o que tal, pra conseguir, né, comprovar. E ali a coisa começou a acontecer. E a gente começou a fazer palestras de R$50, de 4 horas, uma palestra super legal. As pessoas vinham, eu comecei um trabalho no Instagram, os dentistas vinham, dali quem assistia a palestra, 30% entrava num curso, que aí o curso já era 4 mil e poucos reais, e ali a sorte começou a... Aí a sorte veio com força, A sorte veio né? com força. Cara, eu me identifico muito quando você fala isso daí. Eu acho que a maioria dos comandantes se identifica, né? A gente tem certeza absoluta. E aí faz umas cagadas por causa dessa certeza. Mas a gente andava debaixo do sol quente ali naquele Detran. E aí eu conversava muito com o Marcelo, a gente conversava e voltava e tal. E eu falava, eu tenho certeza que um dia a gente vai fazer um negócio muito louco. Quer contar? Eu sempre falava assim, a gente tem certeza que vai fazer um negócio muito louco. Não sei o que é, mas a gente tem certeza que vai fazer um negócio muito louco, né? E aí hoje, pra mim, isso é o EAG. Pra mim, o EAG, o que a gente faz aqui é... Fizeram um negócio muito louco mesmo, muito top. Vocês estão de parabéns. Essa certeza que teu olhinho brilha, eu me identifico. Eu tenho certeza que os comandantes também se identificam. Porque, o cara que é empreendedor, ele tem um negócio que vem de dentro, ele tem uma certeza, cara, que é isso que faz dar certo. Porque se o cara for fazer conta mesmo, Rick, for fazer conta, se for planilhar, se for tentar entender o processo e tal, eu acho que a maioria desiste. Ó, hoje a gente foi ganhando, obviamente, foi ganhando bagagem. Hoje a gente tem vários negócios, já a gente vai chegar lá para entender como a gente construiu todo o ecossistema. Mas hoje, de alguns tempos para cá, tem uma frase que eu uso, quando tem um negócio novo, eu falo, putz, cara, isso não tem como dar errado. Vamos fazer que não tem como... Porque tem algumas coisas que é verdade. Cara, eu falo assim com tanta... Mas não tinha como dar errado. Não tem como dar errado. Mas, ó, todo empreendedor que eu vejo, eles olham e falam assim, cara, não tem como dar errado. Até o Marcelo. Cara, até o Marcelo. Faz e dá errado. Aí depois dá certo. Mas depois dá certo. Dá momentaneamente errado, exatamente. Uma vez nós começamos a construir uma ideia nossa lá também. Marcelo, nós vamos chegar lá e vamos apresentar isso daqui. Não vai dar certo. Eu falei, caramba, até você achando que não ia... Mas a gente tinha certeza que ia dar certo. Deu errado, mas depois deu certo. Depois deu certo. É por isso, é o caminho, pô. Aí você vai corrigindo ali. Tanto que o negócio da escola mesmo, a gente fez, cara, começamos a fechar ali, turma de 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, pô, já dava uma graninha. Então, 20 pessoas já dava 80 pau. Caramba, a gente foi faturando 45, fora a agência, porque aí as pessoas faziam o curso. E viraram um cliente da agência. Da agência. E começou ali o nosso ecossistema. Nesse momento, a gente desenvolveu também uma programação de TV personalizada para a clínica. Que é um negócio também que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Pô, o paciente, ao invés de ficar assistindo ali, sei lá, chacina não sei aonde, sabe? Só notícia ruim. Então, imagina, o cara tá no dentista. Tipo aquele hello do computador, do elevador, assim? Uma TV específica? Mas é mais personalizado e mais desenvolvido. Por quê? A gente envia para a clínica, olha que legal. Gente, isso também já é uma ideia que a galera pode fazer para outros negócios, outros ramos e tal. A gente envia para a clínica uma ficha, anamnese, perguntando tudo que eles fazem, as especialidades, todas as tecnologias que tem. O pessoal só vai fazer um xizinho lá. E a gente pega essa informação e a gente cria todas as mensagens, só que tem áudio, então tem uma música de consultório, tem a rádio da clínica, fica o logo da clínica o tempo inteiro. Muito legal. Tá anotando aí, comandante? Fica o tempo inteiro passando as informações da clínica, só que não só isso. Turismo, informações, trailer dos filmes que são lançamentos. Então ficou uma programação de 45 minutos de looping. Então, 45 minutos ali sem repetir. Cara, as clínicas conseguem postar. Hoje é mais legal ainda, porque tem vídeo. Pô, a clínica... Isso, e o cliente esperando no consultório, né? Aquilo gera uma... É que hoje tá todo mundo no celular, né? Mas aquilo gera uma... chama a atenção do cliente e o cliente não vê o tempo passar, né? Exato. Então você provoca uma experiência, de novo falando de experiência, Isso. no cliente que... É aquele negócio, às vezes você vai num restaurante e aí tem fila. E aí... a pessoa te coloca na espera, mas aí quando ela coloca na espera, ela já vem e já te dá um negócio para você beliscar, ou já tira o teu chopinho ali. Cara, isso acabou sendo legal. Acabou sendo legal. A espera deixou de ser espera. A sensação de espera ela é diminuída. Né? Então, aquilo fica mais agradável e causa, obviamente, uma impressão de grandiosidade mesmo da clínica, né? Então, imagina, o paciente senta ali e ele fala, pô, nunca vi isso em outros consultórios. Então, peraí, ali começa a percepção dele de valor. Peraí, esse consultório aqui, ele compara. Esse consultório aqui é diferente do outro. Né? Então,
E hoje a gente tá falando, a última vez que eu vi, minha irmã, uma das irmãs, a Vanessa, que conduz essa empresa, totalmente ela. A última vez que eu vi, tinha mais de 1.200 clínicas no Brasil com essa programação. Cara, semana passada eu fui fazer uma palestra, vim fazer uma palestra aqui em São Paulo, fiz bate e volta, saí de Floripa de manhã, fiz a palestra e voltei. E aí parei na sala VIP do aeroporto de Congonhas. Então, a sala VIP eu já falo faz muito tempo que a sala VIP deixou de ser VIP já faz tempo, né? Você chega lá, é lotado, não tem onde sentar, é sujo. E aí, dentro da sala VIP, eles abriram um espaço que aí determinados tipos de cartão pode acessar, Super não VIP, é todo mundo. Super VIP. Não é super VIP, né? Mas seria o VIP do VIP, mas não é tão VIP assim. A gente tá acostumado com as coisas boas, a gente sabe que não é tão VIP assim. Aí cheguei lá, peguei um vinho, tô tomando um vinho, sentei ali. Aí tem uma televisão lá. Cara, televisão só passa crime. Só passa crime, só cara. tragédia. Só tragédia. Eu olho e falo, por que os caras deixam numa sala VIP um negócio aqui? Aí mostra, é só crime. Exato. Tipo, Cidade Alerta, sabe? É isso. Só crime. Eu não queria citar nomes, mas... A gente veio pra uma sala VIP pra descansar, tomar um vinho e fica vendo Cidade Alerta. Eu não fiquei vendo, né? Mas aquilo incomoda, sabe? Aí imagina incomoda. a gente falando de um consultório onde a pessoa já não queria estar ali. Cara, eu falo... Pô, Muito provavelmente não. Óbvio que não, ela não quer ir. Ela ou tá com uma dor fisiológica, então imagina, tá com medo, dor no dente, e pô, e aí assistindo aquilo lá. Ou tá com uma dor psicológica, que ela não tá feliz com o sorriso dela, ela quer resolver. Lógico que ela tá feliz porque vai resolver, mas se ela pudesse, ela escolheria ter os dentes, né? Ô, Rick, você falando disso, eu vejo que tem oportunidades, né? Você falou da sala VIP ali, eu falei, olha, perde uma oportunidade, de repente, de falar sobre um produto que a clínica tem, diferenciado. Exato. O cliente descobre um novo serviço que ele poderia estar consumindo ali. Exato. Você dá uma informação, dá um conteúdo para ele diferente, você ganha a confiança do cliente. Isso é bom, hein? Isso é bom. E Já perde viu, a oportunidade. Eu fiquei pensando nisso. E pode ser. Acompanhante. E não, você perde a oportunidade. Isso daí serve para um salão de cabeleireiro. Sim, Para um restaurante. tem salão, tem para outros tipos de clínica, não só clínica para odontologia, veterinária, nutricionista. Outros tipos de serviço que é novidade que o cara não conhece, você passa ali. Cara, eu imagino você vai num depósito de material de construção, tá ali passando vários tipos de imagem, mostrando como que você pode fazer sozinho o que você foi ali. Promoções. Cara, Nossa, é muito tem muita legal. oportunidade, muita oportunidade. Que E legal. no consultório, pô, tem lá o acompanhante, né? Então imagina, vai o adolescente, a criança com a avó fazer o tratamento ortodôntico, o filho são os aparelhos, né? E aí, pô, a avó às vezes fica lá esperando, pô, vendo uma programação, sabe que tem implante. Ela, putz, às vezes ela nem se entende. Isso, então é e muito consome legal. outro Quer ver? Exato. Pneu. Você vai furou um pneu, você vai trocar um pneu. Nos lugares, né? Não tô falando no centro automotivo meia boca. Os melhorzinhos. Sempre vai ter uma sala de espera com uma televisãozinha, um ar-condicionado e um cafezinho. Pô, mas ele pode ter ali rodando por trás entre uma mensagem, um filme, o que tá vindo de lançamento, ele pode estar lá mostrando um serviço que ele faz, que às vezes o cara nem imagina que ele faz. Aproveita para fazer a limpeza do carro, ou um polimento, ou um alinhamento, precisa fazer de pneu, aí, né? Ó, hoje a gente coloca um QR Code também na tela, aí pum, o cara aponta lá para trazer a experiência pro celular também. O cara aponta lá, pô, cai numa landing page. Você foi perfeito aí no exemplo. Cara, no centro automotivo, o cara consegue falar de polimento, consegue falar de higienização. Então, pô, você tá ali e fala, caramba, meu cristalização carro tá de veículo. Tem um e já monte de aumenta possibilidade, o ticket, lógico. de possibilidade, entendeu? Olha que insight legal. Ô, Rick, antes de você entrar lá, tem uma coisa aqui que eu tô muito curioso. Eu acho que o Marcelo também quer para falar do ecossistema, né? Mas antes disso, você tinha começado aqui a comentar com a gente e ninguém da família é dentista. É dentista, isso, ninguém. E hoje todas as empresas, todas, salvo uma, que agora a gente tá voltando para medicina, né? A gente saiu em um determinado período, a gente tá voltando. Nenhum membro da família é dentista e todos trabalham com empresas focadas na odontologia, né? Então até o pessoal fala, meu, você foi muito inteligente, hein? Você viu a dor do dentista e, pô, e se especializou na odontologia? Não foi isso. Na verdade, eu nasci na odontologia, mesmo sem ser dentista. Então, pô, hoje eu tenho 35 anos, vou fazer 36, desde os meus 14 anos, vivendo isso todo santo dia, desde que eu me conheço por gente. Então, até a gente tem uma linguagem que, pô, o pessoal pensa, muita gente pensa que
que eu sou dentista. Eu pensava que você era dentista, eu Então- descobri hoje que não era. Então, aí, tá vendo? Ontem a gente descobriu que o Lê é contador. Que o Lé é contador, é. E aí, por que eu queria falar disso, né, Marcelo? Às vezes as pessoas falam pra gente, mas se eu fosse não sei o quê, mas quando eu conseguir não sei o que lá, se você fosse esperar ser dentista pra fazer alguma coisa que funcionasse pro consultório de dentista, Exato. E não teria tem nem feito. lógica isso, né? E essa história que a gente falou do Lé contador é porque ele tem uma empresa também, lança cursos, áreas específicas, e ele é o, vamos dizer assim, né? O CMO, o diretor de marketing da empresa. Mas aí quando a gente conversou com ele, ele é contador. Meu, cara, eu trabalhava com controladoria, o meu negócio era controle de custo. Controlava custo. Olha que certinho. Hoje- Ele é CMO da empresa, ele é dono e Sim, atua sim. como CMO da empresa, formado em contabilidade, mas ele lança curso de treinamento de marketing e de língua italiana. E de vendas, Meu né? E vendas Deus! no varejo, vendas no varejo. Vendas no varejo. E não é focado em contabilidade. Não ensina nada de contabilidade. E fala mal que italiano, ele nem é doideira. fluente em italiano também. Mas o irmão dele O irmão fala dele é também. fluente. Mas é um barato, né? Esse tipo de Cara, coisa. então foi isso. Aí hoje toda a família trabalha lá. E isso daí eu acho que é bacana passar pro pessoal também, porque tem muita gente. E a empresa familiar eu imagino até que seja a maioria, né? Pelo menos ali, marido e mulher, não é? Eu tenho uma filho. teoria, tá? Toda empresa é familiar. Se ela não é ainda, ela vai ser. Em algum momento. Em algum momento. Por que eu falo? Faz sentido. Eu vou lá, monto uma empresa. Tá eu e o Rogério, não é familiar, 2 sócios. Aí minha filha tá com 15, o filho dele tá com 14. Daqui 10 anos minha filha tá com 25, o filho dele tá com 24. Né? Não tô dizendo que inevitavelmente eles vão trabalhar com a gente. Mas existe uma grande possibilidade disso acontecer. Isso. A partir do momento que isso acontece, virou uma empresa Virou uma familiar. empresa familiar. A não Aí- sei que ela que seja vendida. Isso. Ou sei lá. Aí vem uma terceira geração. Quando vem uma terceira geração, também vira empresa, Também, continua. é isso. Então a empresa que sobrevive no longo prazo, se ela não começa familiar, ela vai virar familiar. Tanto que as maiores empresas do Brasil são empresas, uma grande parte das maiores empresas brasileiras são empresas familiares. E nos Estados Unidos, as empresas que não são familiares, elas são controladas por family offices. Olha. Ou seja, o cara monta uma empresa, vende, fica multimilionário, monta um escritório de investimento para a própria família, chama de family office. Esse family office compra participações em várias empresas e mesmo a empresa não sendo familiar, ela é controlada por Famílias. Por famílias. por uma família do family office. É Muito doido legal, isso. muito É, legal. e a gente sempre se deu muito bem, assim. E eu acho até que a gente tem uma experiência bastante vitoriosa nesse sentido, porque a gente acaba vendo, infelizmente, algumas famílias, né, ou sai do negócio, de alguma forma tendo algum tipo de separação, né? Ou a separação na sociedade ali do negócio, ou, que é o pior dos casos, até alguma separação familiar. E a gente teve muito sucesso nisso, porque, pô, os meus pais, as minhas irmãs, o meu primo, que é como se fosse um irmão meu, mora com a gente desde criança, trabalha na empresa, e a gente sempre se deu muito bem. E não houve uma regra para isso. Eu acho que às vezes até as pessoas tentam criar uma regra. Não vamos falar de trabalho em casa. Eu não sei nos outros lugares, mas pelo menos na nossa é impossível. A empresa é a nossa vida. Então, quando eu morava com os meus pais, minhas irmãs, cara, mas era praticamente todo dia, falando de trabalho ali o tempo inteiro, mas não de uma forma pesada, de uma forma gostosa. Aquilo ali era o sonho de todo mundo. Eu falei num outro podcast aqui, e para mim foi um contrassenso, eu aprendi isso com o Brian, porque a gente sempre falou, tem que ter equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E aí ele falou assim, olha só, indivíduo, a palavra indivíduo, né? Tudo que tem in é não. Incompatível, não compatível. Incompetência, Que legal, sem competência, não sem tem competência, é competência. Então tudo que tem in na frente é não, tá? Dividível, divisível. Duo, 2. A palavra indivíduo é não divisível por 2. Olha que legal. Não divisível por 12. Então a nossa vida é única. A vida do empreendedor ela é única. Né? Ela não é divisível por 2. Você tem um lado pessoal, você tem a família, você tem um negócio, mas a sua vida tem que estar integrada. Ela não é divisível por 2. E eu acho que a empresa, a vida também do empreendedor, tem que ser uma jornada, cara, bacana. É claro que a gente passa por obstáculos, às vezes falta dinheiro e, porra, pra gente faltou
muitos anos mesmo. Tem um episódio legal, uma vez eu tava no ônibus... Faz tanto tempo que você nem lembra mais. Não é assim não. O menino foi me roubar, cara, e eu convenci ele a não me roubar, cara. Ele ainda te emprestou um troco. Foi quase isso. Então, eu acho que as pessoas têm que tirar um pouquinho de peso, sabe? Então, na nossa família, a gente sempre falou, cara, de trabalho como um sonho, como algo que a gente tá construindo, e, pô, tinha ideias. Tanto que eu sinto falta quando eu morava com os meus pais, porque, putz, a gente falava o tempo inteiro de novos projetos, de mudanças, de sonhos. Pô, Ricardo, mas vocês não brigavam? Brigava muito. Só que eram as brigas perdiam valor. Então, pô, às vezes eu discutia com meu pai lá, quebrava o pau e tal. Cara, daqui 1 hora eu já tava lá de novo falando, porque a gente sabia que a essência da briga, não é porque eu não amo meu pai, muito pelo contrário, ele é meu herói, minha mãe minha heroína, mas a briga, os dois brigavam por conta de algo comum que os dois amavam muito, que é a empresa. Então a gente sempre teve isso muito bem esclarecido com a gente, e sempre pra gente foi, cara, a gente não tem... A minha esposa, a Marjorie, hoje ela é diretora de 2 empresas nossas, e é minha esposa, e briga, mas a briga perde valor e dá muito, mas se a gente colocar numa balança, muito mais certo do que errado, né? Até pro relacionamento também, os dois eu acho que sonham juntos. Eu não sei, eu sou apaixonado por família trabalhar junto, cara. Quantas empresas são hoje no total? Hoje são 8 empresas. 8 empresas. Todas elas focadas, aliás, quase todas, porque agora tem a Doctors, que é focada na medicina, mas quase todas elas focadas no ecossistema odontologia. Então, nos serviços que o dentista, o consultório, ele precisa para ter um resultado, uma performance melhor. Então, hoje nós temos uma agência, nós temos uma empresa de recrutamento e seleção para clínicas e consultórios, porque eles não sabem fazer isso. Como o dentista contrata? Cara, no susto. É mais ou menos isso. Não é só o dentista, não. Como as pessoas, as empresas geralmente contratam no susto. Como no susto? A pessoa pede, o colaborador pede para sair, ele fala, meu Deus do céu, ferrou. Eu falo dos dentistas que às vezes a empresa de quem tem um consultório, às vezes é uma pessoa ou 2, né? O dentista é a recepcionista ali que faz o trabalho de ASB também. Aí saiu o colaborador, saiu 50% do quadro. Você sabe como que as empresas contratam? É o tá pegando. Tem uma história. É assim, ó, a gente, quando a gente começou o escritório, a gente começou a crescer. Então a gente era uma portinha dentro do hipermercado Extra lá em São Bernardo. Você entrava no corredor, era uma portinha bem pequenininha, cara, pequenininha mesmo a portinha. E aí tinha um balcão e ninguém viu o que tinha por trás do balcão. E tinha uma escada que subia e pra cima tinha 350 metros a gente tinha em cima, embaixo tinha 100 metros. Depois a gente expandiu, pegou mais 200 metros em cima, mas ninguém via. Só via uma portinha pequenininha e um balcão. Uhum. Só que todo mundo usava uniforme, né? Então, na hora que a galera saía pro almoço, era uma praça de alimentação, saía todo mundo com uniforme, ninguém entendia como saía tanta gente daquela portinha. Né? Ninguém entendia. É aquelas empresas igual de bingo, caça-níquel, né? Que sai tanta gente. Fala, onde estava esse tanto de gente? E aí, o que começa acontecer lá dentro do empreendimento, a gente era quem mais tinha funcionário, a gente já estava, sei lá, quase 100 funcionários. E aí as pessoas começam a parar, e aí você vira meio prefeito da cidade. Eu virei meio prefeito lá, o Rogério também, e as pessoas vinham e falavam assim, ô Marcelo, tá pegando lá na Luma? Né? Então, aí no começo a gente fala, não, a gente tá pegando, né? Tá pegando, né? Tá pegando. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que não dá pra sair pegando as pessoas que passam. Tive uma piadinha. Falar, a molecada lá é tudo nova, pega o que aparecer. Então, muitas empresas contratam assim. Muitas, no susto. Eu tenho um sobrinho aí, ó, ele só precisa de uma oportunidade. Tá pegando lá no consultório? Sério? Manda aí. Eu tenho uma sobrinha, ela é tão boazinha, né? Só precisa de uma oportunidade. Tá pegando lá no... E aí a pessoa, manda que eu tô precisando. Né? É isso mesmo. E aí a gente viu essa necessidade. Pô, como a gente tem um know-how muito grande do perfil das pessoas de cada vaga ali para a clínica, a gente resolveu, junto com 2 sócias e minha esposa também, somos 4 sócios, montar a Dai e a Ká, que são mentoras nossas, e a montar uma empresa que hoje chama Pro7, que ela faz justamente esse trabalho de seleção, recrutamento, todo o processo seletivo para clínicas e consultórios. Então a gente tem a agência, tem a Pro7, tem a Icon TV, que é a programação de TV personalizada para clínica, a gente tem curso, só que o nosso curso também e isso eu acho que é
um ponto legal até de passar pro pessoal, que a gente conseguiu virar um pouquinho a chavinha de curso online. Eu acho que isso foi muito legal que a gente fez e até ficar a dica aí pro pessoal, até para quem trabalha com digital. Cara, o que a gente percebe? Tem dados hoje que demonstram que mais de 90% das pessoas que compram um curso online, eles não passam de 30% do curso. Alguém falou pra gente que tava em 50% não chega a 19, assistir né? o primeiro vídeo. 19% das pessoas não avançam pra segunda... Segundo modo. Pro segundo modo. Meu Deus, mais de 90%. É mais de 90%. Mais de 90% não assiste mais de 30% do curso online. Pô, então peraí. E a gente, eu confio 100% naquilo que a gente entrega. 100% mesmo. Eu sei que se o cara fizer, ele vai mudar a vida dele. E eu falo isso com toda certeza pelo meu filho. Eu falei, aí sentamos com a equipe, caramba, a gente precisa pensar em alguma coisa diferente. O que a gente fez? Colocou um consultor para acompanhar a pessoa durante a jornada dela, só que esclarecendo as dúvidas, enviando material complementar, pedindo informação da clínica para ajudar. É claro que não é uma consultoria que a gente consegue entrar tanto no negócio, né? Nesse primeiro... É mais uma tutoria, né? Isso, é alguém, exato, é um anjo ali dele, um anjo. Que vai acompanhando durante a jornada. E, pra gente, cara, isso foi uma virada de chave absurda, porque hoje, eu não sei falar exatamente o número, mas é gritante o número de pessoas que terminam o nosso curso. Esse consultor, ele consegue acompanhar também a pessoa e de uma forma não aconteceu, não foi pensada, mas ele acaba sendo um agente comercial também de um outro programa nosso, que aí já é um programa de mentoria, que aí sim a gente entra no negócio do cirurgião dentista. Então ele acaba sendo também um agente comercial, porque ele vai percebendo, o Marcelo tá avançando muito. Marcelo, seu lugar eu acho que não é mais aqui. Eu acho que você consegue avançar para um próximo modelo, cara, que você vai escalar mais, vai ter mais resultado em menos tempo. E aí o Marcelo, tô tendo resultado pra caramba aqui, vamos mudar de patamar? Vamos. E isso pra gente, cara, deu um resultado muito legal, tanto em satisfação dos clientes. Então imagina... Lifetime velho, né? O tempo que o cliente permanece na base, o tamanho do cheque do cliente aumenta. Muito, muito. Então hoje a gente tem, pegando o curso online, que é o Sucesso Odonto, que é uma empresa... A gente tem lá, o Sucesso Odonto são quase 3.500 alunos ativos, com um ticket de R$12.000, que não é barato. Mas hoje eu não é um curso online, é um programa de acompanhamento. Aí, na sequência, a gente tem o Select, que hoje a gente tem praticamente 1.000 clínicas, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é a mentoria. Que aí é um mentor, que foi uma grande, também, do nosso modelo de negócio, uma grande virada de chave, que, a gente começou a crescer. Hoje nós temos em todas as empresas mais de 5.000 dentistas, clínicas que trabalham com a gente. É muita gente, é muito nichado, é muita gente. E imagina, quando a gente começou a crescer, a gente criou um mastermind e tal, era o Ricardo, então todo mundo mandando mensagem, eu quase desisti ali, porque desistia assim, de ficar para dar conta, aquilo lá tava me fazendo mal mentalmente, porque a gente sempre teve uma entrega, um amor, uma preocupação gigantesca com o resultado das pessoas. De verdade, sim, deu pra ficar com gastrite, de chorar quando eu era mais novo, quando alguém não tinha resultado e tal. Porque clínicas, o cara tem pouco recurso. Às vezes ele investe aquilo que ele não tem, é a última tacada dele ali. E aí, e quando eu não tava mais conseguindo dar conta, a gente teve uma ideia muito boa. Que a gente pegou 2 lideranças desse grupo de mastermind, ou seja, 2 pessoas que se destacavam mais e tal. E falamos, vocês não querem ser mentores? Então vocês vão ganhar por isso e vão me ajudar a atender essas clínicas. Aí eles faziam uma visita por ano nessas clínicas do Mastermind e acompanhavam no WhatsApp, com mentoria web e tal. Hoje a gente tem 20 e poucos mentores. Que um beijo para eles também, que eu falo que são os anjos da guarda da odontologia, porque são dentistas, a enorme maioria deles. E eu tô representando eles aqui, tá? Porque o que a gente construiu é a família, e graças a eles e todos os nossos colaboradores lá. Mas é graças a eles que a gente conseguiu atender toda essa quantidade de pessoas. Então isso foi uma virada de chave muito grande para eles. Então esses mentores, imagina, dentistas de clínica de extrema performance te acompanhando durante o ano. Putz, cara, não tem... Deixa eu falar uma coisa interessante. Claro.
A gente está na internet e a gente produz conteúdo gratuito, bastante, podcast, Instagram, YouTube, e a gente vende também treinamentos, né? Treinamentos empresariais. E uma coisa engraçada que eu vejo as pessoas falando assim, lá vem mais um vendedor de curso da internet. Olha que louco. Mais um vendedor de curso da internet, né? E aí são os corneteiros fracassados que saem falando esse tipo de besteira. Né? Lá vem mais um vendedor de curso da internet. Não tem outro nome pra dar. E aí, é assim, ó, eu nunca vi. Né? Não, mas por exemplo, eu nunca ouvi alguém falar. Lá vem o MIT fazendo propaganda para vender cursos. Sim. Lá vem a Harvard fazendo propaganda para fazer curso. Lá vem a FGV fazendo propaganda para vender curso. Agora assim, ó, qual que é a diferença em termos de aprendizado, né? Qual que é a diferença em termos de aprendizado? Você prefere, se você for um dentista, você prefere aprender com um dentista que tem uma clínica top, que vive o dia a dia da clínica, ou você prefere aprender com um professor que estudou sobre o tema, nunca montou uma clínica, nunca viveu o dia a dia da clínica e quer te explicar como você faz para ter uma clínica de sucesso. E não tem nem experiência em clínica, né? Então é a mesma coisa. Eu viro e falo assim pro cara, pô, ele fala, mais um vendedor da internet, né? Eu vou falar, cara, você prefere aprender com um cara que começou num balcão de um despachante, montou um escritório, tem 144 funcionários nesse escritório, um dos maiores escritórios de despachante do Brasil, montou uma importadora, cresceu a importadora, montou uma empresa de software, cresceu a empresa de software, montou uma empresa de treinamento, já treinou 6 mil donos de empresa e ele não fica ensinando álgebra pros alunos, sabe? não fica ensinando isso. Aí o que a gente trabalha é o dia a dia do negócio. Isso, entregou a idade com esse álgebra. Esse álgebra foi bom. Então, não é? A gente não fica ensinando o teorema de Pitágoras para ninguém. A gente vai ensinar aquilo que a pessoa usa no dia a dia. E vai aprender com quem? Vai aprender com quem fez. Então é a mesma coisa. Pô, eu prefiro aprender com um dentista que pegou uma clínica que faturava 10 mil e levou a clínica para faturar 10 milhões do que aprender com um professor de marketing que só dá aula de marketing. Prefiro aprender com o Rick, que nem dentista não é. E eu não tô tirando... Não é tirar o mérito do professor, lógico que não. Não é nada disso. Né? E ó, já aproveitando, né, que a gente falou nesse tema aí, cara, a gente tem um programa, a gente ajuda donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa. Então, se a tua empresa está crescendo, vai surgir o caos. Uma hora vai ter o caos, você não vai dar conta do negócio, a gente fala que crescer dói. Se é o caso da tua empresa, é muito recomendado que você faça o programa EAG. A gente vai deixar um link. Se tiver no Spotify, se tiver no YouTube, a gente vai deixar um link aqui para você se inscrever, para fazer um diagnóstico da tua empresa, para ver como a gente pode ajudar o teu negócio a performar mais. Mas aqui é o seguinte, nós não somos professores, né? Nós temos campo de batalha, a gente toca o nosso negócio todo dia, a gente vive essa intensidade do indivíduo, que a gente é não separável por dois, a gente vive a nossa família, a gente vive a nossa empresa. Então, se você quiser aprender com quem está no campo de batalha, faz sua inscrição aí. Mais de 6 mil clientes, centenas de depoimentos de casos de sucesso. Empresas que começaram, tinha 50 funcionários, tem 3 mil. Empresa que tinha 5, 6 funcionários, foi para a Bolsa de Valores. A gente tem todos esses cases na nossa empresa. Então, é só clicar aí, vai estar tanto no YouTube quanto no Spotify. Clica aí e a gente vai ajudar você também nessa jornada aí. Muito bom, perfeito. Recomendadíssimo. Deixa eu aproveitar então, agora eu quero fazer uma pergunta dupla aqui, ó. Eu quero ouvir os dois respondendo. Falando de treinamento, de EAG, de ICOM. Vamos imaginar que o comandante que está ouvindo a gente aqui precisa tirar uma foto da operação dele, que é o que a gente acabou de falar. E ele quer entender quais são os pontos que ele deve olhar, por onde ele deve começar, por onde que ele deve organizar, independente se ele tem um consultório, um restaurante, uma empresa, porque eu acho que isso vale para tudo. Sim, né? sim. Eu queria ouvir os dois respondendo aí, sob ponto de vista diferente. O Ricardo, Joia, fazendo isso para consultório, começar? Pode começar. Ó, a gente até estabeleceu assim os 10 mandamentos da gestão e marketing para clínicas, mas fatalmente 80%, 70% deles cabe a qualquer tipo de negócio. Onde a gente percebe a maior dor, falando do nosso negócio em si, é na precificação dos serviços. Então, os consultórios, as clínicas, eles, pela base, eles já não sabem exatamente por que um tratamento de implante dentário custa aquilo que ele cobra. Então, qual que é a base de comparação dele? O mercado.
Então a gente já começa um trabalho aí e muitas vezes as clínicas já enxergam ali que muitos procedimentos, quando não executados pelo dono do consultório, ou seja, por dentistas parceiros, ele está tendo prejuízo. E aquilo é a causa, muitas vezes, do desequilíbrio das contas do consultório. Então a gente começa por aí, a gente trabalha muito a parte do financeiro em pequenas ações para resultados imediatos, porque eles precisam desses resultados imediatos. Então, desde renegociação com fornecedores, organização de inadimplência, gestão da inadimplência, o trabalho melhor, mais organizado de recebimentos e pagamentos, coordenação de equipe, esse é um dos mandamentos também. Então, as 3 áreas de uma empresa principais: área comercial, administrativa e financeira, e operacional. Quem que é o responsável por cada área? O que cada área vai ter em termos de funções para serem executadas por cada membro da equipe? Então isso a gente trabalha de uma forma muito importante, muito necessária para crescer. E lá, eu não vou falar de todos os mandamentos, né? Até para não ficar muito extenso, mas lá no fim da linha a gente começa a trabalhar o marketing. Porque se tudo isso não está organizado, e eu vejo que o empreendedor muitas vezes acha que o problema dele é marketing. Fala, eu preciso de mais clientes, eu preciso captar mais, preciso aumentar o faturamento. Não, mas espera aí, vamos entender exatamente como está seu financeiro, como está seu negócio, porque dependendo do quanto você performar com o marketing vai gerar esse resultado. Cara, é até pior, é melhor não fazer. Né? A gente fala, dependendo do momento, se tiver no momento errado, a clínica até, no caso das clínicas, até quebram, né? Então a gente trabalha basicamente isso. Eu acho que esse é um mapa assim, que a gente consegue enxergar muito bem. Em especial, para resumir tudo isso, é enxergar de uma forma muito clara as 3 áreas da empresa: operacional, administrativo, financeiro e comercial. Boa. Legal. Eu vou usar uma abordagem diferente. Joia, vai lá. Então, cara, você está olhando para tua empresa e você quer crescer, ou você quer arrumar bagunça, ou você quer ter mais resultado, quer ser mais eficiente. Eu falo que a empresa é um reflexo do dono, né? Então, começa com você. Olha para você e olha para o que você está fazendo, né? E entenda assim, será que o que você faz, quando você mede o que você fez no teu dia, né, direcionou tua empresa para valer mais do que ela valia? Eu sempre falo assim, no final do dia você tem que responder uma pergunta, né? A minha empresa vale mais hoje do que quando o dia começou? Essa é uma boa pergunta para responder, né? No final do dia, porque se no final do dia a tua empresa não valer mais do que quando começou, você desperdiçou aquele dia. Então, bem legal. Por que eu tô falando isso? Você tem que olhar para a tua produtividade, porque a tua produtividade vai ser um reflexo da empresa. E aí eu gosto de uma pergunta que tem no livro A Última Coisa. A única coisa. Né? E você tem que responder uma coisa. Qual que é a única coisa que eu tenho que fazer e ao final do dia todo o resto se torna desnecessário? Por que essa pergunta? Para você descobrir qual que é o teu papel como dono. Porque senão você sai fazendo um monte de coisa e não faz papel de dono de empresa. Então você tem que no final do dia responder qual que é a única coisa que eu tenho que fazer amanhã, né, para que todo o resto se torne desnecessário. E ao você começar a fazer isso, você vai entender que menos é mais. Às vezes você faz um monte de coisa e se mantém ocupado e é pouco produtivo. Então você vai entender que para você ser mais produtivo, menos é mais. Você tem que fazer menos coisas com muita efetividade. E aí, isto vai te levar para uma frase famosa do Steve Jobs, que ele fala, né? Concentre-se no que você é bom e delegue todo o resto. Esse é o ponto. E aí, para você se concentrar no que você é bom, para você poder fazer papel de dono e delegar o resto, aí você vai ter que fazer o quê? Formar líderes. Porque você vai delegar atividades, mas você vai descentralizar decisões. Só que não dá para você descentralizar decisões para pessoas que não foram formadas, que não foram preparadas para tomar decisão, que não foram preparadas para olhar para o negócio de uma maneira do ponto de vista de gestão, de entender qual é a meta da empresa, quais são os planos de ação, qual é a execução e como a gente cascateia isso para o time. Então, uma linha geral, né? Qual é a tua única coisa? Foca na sua produtividade, menos é mais. Fazer menos para conseguir mais resultado, delegar e depois de delegar, você vai formar líderes. Você vai ter tempo para respirar, vai ter tempo para planejar, vai entender qual que é o teu papel de dono e você vai alavancar os seus negócios. Então seria essa a minha... Marcelo, se eu quiser fazer tudo isso muito rápido, o que eu faço? Calma, você demorou 9 meses para nascer, meu amigo. Fala isso. Eu tenho 9 meses para nascer. Eu tenho uma ideia melhor. Eu me inscreveria no programa e agir. É isso aí. E tenha paciência também, E né? tem que ter paciência, é isso aí. Mas sabe que você falou aí a única coisa...
E é muito doido isso, né? Quando a gente tá no meio do caos, você tava falando sobre o programa e sobre o caos, a gente muitas vezes deixa de visualizar isso. Porque você está no meio do furacão ali, você não visualiza isso. E aí nós estávamos, sabe que de um tempo para cá, sei lá, de uns 2 anos para cá, como a gente cresceu muito, eu comecei a me questionar, né? Pô, peraí, mas o que eu sou hoje? Eu sou aquele que gera conteúdo, eu sou aquele que dá aula, eu sou o CEO da empresa, mas eu não assumi esse papel de CEO, porque eu nem estava ali na parte estratégica ali do dia a dia mesmo. E aí eu preciso formar mais pessoas para ajudar a dividir essa carga toda que vem pro Ricardo, né? E aí, beleza, a gente começou esse processo, é um processo que inclusive a gente faz até hoje, em especial com os mentores e tal. Mas eu tava assumindo ali para mim, apesar de eu não ser o CEO, muitas responsabilidades que, cara, me tirava energia. Então, coisas pequenas. Você falou do cara lá, é mais um vendedor de curso. Pô, isso daí me tirava energia, já ficava louco. Eu não levo pro lado pessoal. Bravo, eu levava. É que eu tô estudando estoicismo. Inclusive, o post... Eu levo também. O post de ontem do estoicismo... eu acho que tem um livro que chama Diário Estoico. Uhum. E aí, todo dia, a gente lê um trechinho. É um trecho por dia. São 366 trechos no Diário Estoico. E os desses dias vem falando: não leve as coisas pelo lado pessoal. Aí você tá... Tá trabalhando na terapia, não tá não, Rick? Tá trabalhando na terapia. Aí Não pensa que é fácil, não, mas a gente tem que ter a consciência. Eu tô levando pro lado pessoal quando não é pra levar pro lado pessoal. E algo que eu comecei a ficar... isso daí foi tirando minha energia. Graças a Deus é muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. E aí que tá até errado, né? Porque a gente recebe tanto feedback positivo. Sei lá, de 1000, tem lá 5 que é alguma coisinha e tal. E a gente acaba, algumas vezes, dando mais valor pros 5 do que pros outros 995. E aí eu falei, pô, tô meio de saco cheio, cara, de aparecer na internet, de ficar gravando vídeo, sabe, Instagram, de fazer live e tal. E comecei a sair disso. Não totalmente, mas comecei a fazer menos. E, pô, eu tava indo na contramão daquilo que as pessoas mais gostam de mim. O que as pessoas trazem de feedback? Eu até abri essa caixinha no Instagram um tempinho desse. Pô, quando vocês me enxergam, qual a palavra que vem na sua cabeça? E todo mundo fala, pô, energia, forma... você é inspirador, você... Aí eu, caramba, meu, isso é, entre aspas, insubstituível, meu. E eu, de repente, tô fazendo aquilo que eu faço de melhor, que é o que as pessoas mais esperam de mim, mais querem de mim. As pessoas querem me ver nos grupos de mastermind, das mentorias, participando, gravando áudio. Eu brinco e falo, é o RickCast. Então, às vezes, eu gravo um áudio explicando alguma coisa em detalhe, sei lá, 5, 10 minutos. Falo, vem o RickCast. Meu pessoal adora, assim, porque... E eu, pô, tava deixando de fazer aquilo, que é aquilo que, na minha opinião, eu fazia de melhor. E aí foca nas coisas que te roubam energia. Exato. E que você não é extremamente produtivo. Exato. Aí o que eu fiz? Cara... Eu tava vendo, a gente tava viajando e tava passando o Australian Open. E eu gosto muito de tênis, né? O Novak Djokovic ali, porra, numa final. E ano passado ele foi preso. E eu, meu Deus, imagina vacina, a cabeça. Né? Não tomou vacina, imagina a cabeça desse cara, né? E aí ali me veio esse insight, assim, que eu acho que é legal passar pra todo mundo. Que aí eu falei, pô, imagina o que o Novak Djokovic tem ou teria. É parente? Não. Novak, mas é mesmo. Novak Djokovic. Falta um C só. No nome dele, né? Ou sobra um no meu. Aí eu falei, pô, imagina que esse cara tem de preocupação, tem de coisas importantes que ele tem que pensar, tem que resolver. É patrocinador, é campeonato, é viagem, não sei o quê. E aí caiu a fichinha pra mim. Eu falei, cara, esse cara é 100% blindado. O que ele faz que ninguém pode fazer por ele é jogar. Então, com certeza... não chega a nada pra ele. Ou praticamente nada. O cara é blindado. O que a equipe fala? Cara, você tem que treinar e jogar. É isso. O resto, obviamente, que ele tem pessoas lá, a gente tava falando de liderança, de equipe, ele tem pessoas ali que ele confia demais. Muitas pessoas, inclusive da família, porque é um atleta global, número 1 global. O
que são responsáveis por coordenar isso para eles. E isso, trazendo para a realidade empresarial, é o que acontece com o empreendedor, né? E tem muito a ver com o que você falou. Então, o que a pessoa faz de melhor ali? Cara, se concentra nisso, que os resultados estão ali, e delegue o resto. Saiba delegar. E tem todo o processo de liderança, aprender liderança, conduzir equipe. Ô, Rick, eu queria fazer uma pergunta aqui, porque senão o nosso tempo vai acabar e a gente não vai entrar nesse assunto, que é um assunto que eu acho que pode virar a chave na cabeça de muitos comandantes que estão assistindo a gente aqui. Então, você criou um ecossistema. Então, antes de mais nada, o que é um ecossistema? Qual que é o conceito de ecossistema? E como criar um ecossistema alavancou o seu negócio? Seu ecossistema, ele é vertical, ele é horizontal, ele é autônomo? Queria saber um pouquinho das diferentes tipos de ecossistema. Existem ecossistemas que são extremamente verticais e tem ecossistemas que são mais... como eu diria? Horizontalizados? Mais horizontalizados ou autônomos, né? Então, o que é o conceito do ecossistema? Show. Como você começou com o ecossistema? Porque você não... Eu imagino, né? Você vai contar. Imagina que você não pegou e falou... Vou montar um ecossistema. Não. As coisas foram acontecendo. Exatamente. E aí quando você olha e fala, opa, aqui tem um ecossistema. Explica pro comandante, não importa o que ele faça, ele precisa entender o conceito. O que é um ecossistema. E você pode estar inserido no ecossistema e tirar proveito disso, ou você pode criar o ecossistema e gerar ali abundância e prosperidade para várias empresas. Isso. O que eu entendo de ecossistema, tá? Na nossa realidade. São empresas... ou serviços, a gente enxerga como empresas independentes que podem ser contratadas independentes e que todas elas, as forças delas somadas, elas resolvem uma ou várias dores daquele nicho que no nosso caso é a odontologia. Então, como que surgiu isso? Né? A verdade é que não foi um Big Bang, assim, de repente estourou e vamos montar um ecossistema. Não. Então, conforme a gente foi crescendo, a gente foi se desenvolvendo, a gente foi percebendo a necessidade das clínicas em vários serviços que eram agregadores ao nosso negócio principal. Então, eu acho que a raiz assim, do nosso... de onde surge tudo é o Sucesso Odonto, que é o programa de acompanhamento lá que eu estava falando, curso online, mais acompanhamento. Por quê? Ali, o cirurgião dentista, ele percebe e fala, poxa, peraí, eu estou me desenvolvendo aqui, agora eu preciso contratar alguém. Putz, mas quem que faz isso? E ele confia no nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, e a gente percebe essa necessidade, poxa, vamos montar uma empresa de recrutamento e seleção. Ele contrata lá a Pro7. Aí ele chega num determinado momento que ele fala, poxa, agora eu preciso fazer marketing. Caramba, então eu preciso de uma agência. Pô, mas qual agência? Nossa, mas eles têm agência. E eles são especialistas, eles trabalham só com isso. Pô, vou contratar a agência. Aí eles percebem que o marketing interno, poxa, eles poderiam ter uma programação de TV igual nós comentamos. Pô, mas quem que eu vou contratar? Putz, eu vou contratar a Icon TV. Então a gente foi desenvolvendo várias soluções conforme a gente foi sentindo a necessidade, junto ou não de parceiros. Algumas nasceram de casa, outras a gente foi agregando parceiros. Então, por exemplo, a Pro7, que é a empresa de recrutamento e seleção, ela tem 2 mentoras, que são sós, e minha esposa. Elas, eu tenho toda a humildade de falar que elas são melhores, talvez a palavra não é líder, mas elas conduzem melhor uma equipe, que elas estão na rotina do consultório melhor que eu. Então, elas têm mais competência para isso. Então, poxa, chamamos elas, vem cá, vamos montar uma empresa que atenda isso? Putz, vamos. Então, é legal que sana até uma vontade delas, porque conforme as pessoas vão crescendo, elas vão sentindo necessidade de crescer. Então, a gente montou uma outra empresa, ela pode ser contratada separadamente, sem ser por uma clínica que não é cliente nossa, nenhuma das outras empresas? Pode, é uma empresa autônoma, ela tem um marketing autônomo dela, mas a gente tem dentro de casa. Então foi mais ou menos isso que a gente foi desenvolvendo. Então eu tenho o Sucesso Odonto, aí a gente tem o Select, que é uma mentoria. Do Select a gente tem uma continuidade, que aí entra numa rede de clínicas também. Então imagina, o cara termina, por exemplo, o EAG, terminou lá o programa, o nosso é o Select, então terminou 1 ano de Select. Aí as pessoas até falam, pô, eu desenvolvi demais, cara, e agora? Para onde eu vou? Aí a gente tem 2 caminhos, que é o Select Club, que é uma continuidade do Select, são mais 2 anos de contrato, e a gente tem a Infinity, que é o modelo de negócio principal que a gente criou,
que é muito disruptivo, porque a gente falou, poxa, vamos pegar tudo de bom que uma rede de clínicas tem, então economia de escala, consultor, enfim, vamos pegar tudo de bom e vamos tirar aquilo que as pessoas não gostam, que é, tá atrelado a uma mesma marca. Eu tô falando isso no caso da odontologia, tá? Que tem isso. Então, vamos agregar um mentor, vamos agregar, ao invés de uma convenção anual, vamos fazer 3 encontros anuais. Então, a gente criou uma rede de clínicas que é desejo hoje dessas clínicas que passam no Select terminar lá. Então, você vê que é todo um ecossistema, tudo acaba sendo interligado. A gente tem um curso para recepcionistas. Então, mas eu preciso treinar minha recepcionista. Tem curso para recepcionistas. A gente tem uma profissional que chama CRC, Central de Relacionamento ao Cliente, que é a profissional que faz a gestão ali dos leads, do marketing e tal. Pô, mas eu preciso treinar minha CRC. A gente tem curso para CRC. Eu tenho dificuldade de liderança dentro da clínica. A gente tem um curso Líder Pro, que é focado em liderança para dentro das clínicas. Então, a gente foi, conforme foram surgindo as necessidades dos consultórios das clínicas, a gente foi agregando outros serviços. Então, dentro da rede de clínicas, por exemplo, que chama Infinity, a gente tem parcerias com grandes fornecedores. Ano passado, nós fomos, se eu não me engano, o segundo maior consumidor de implantes no Brasil. A gente fez 160 mil implantes, a rede. Então, aquilo a gente consegue ter uma negociação muito forte com a empresa de implantes. Então, a empresa de implantes promove cursos para a gente, promove viagens exclusivas para os nossos membros. O valor que a gente paga, o implante mais barato, a gente consegue repassar isso para as clínicas. Então, a gente foi agregando em tudo. Agora, a gente está indo atrás de meios de pagamento para também facilitar para as clínicas. Então, financeira, para facilitar o pagamento dos tratamentos. Estou conversando, inclusive, com o Johnny, da gente montar uma contabilidade, que é outra dor dos consultórios. Eles falam, eu preciso ir atrás de um contador, mas qual contador que pode me atender, que de repente seja mais de confiança? Então, a gente está trazendo isso também, agregando, muitas vezes, com outros parceiros, até para a gente conseguir dar conta de tudo, né? A gente, no EAG, a gente está na criação do nosso ecossistema. Então, a gente entende, por exemplo, o empresário ele vai ter várias dores. Aí ele vai querer começar a fazer gestão da empresa. Mas onde ele controla isso, né? Qual é a tecnologia que atende isso numa pequena e média empresa? Então, a gente está trazendo... a nossa política é trazer isso com pessoas que tenham aquela especialidade, porque a gente não tem especialidade de tudo. Se a gente quer abraçar o mundo, a gente não faz nada. Então, a gente está trazendo uma empresa dessa. Por exemplo, eu sei que muitas empresas têm uma dificuldade com a parte financeira. Então, a gente está trazendo um aplicativo para o cara poder controlar o financeiro dele e conseguir fazer um DRE por competência e um fluxo de caixa bem elaborado. A gente tem algumas outras coisas que a gente está negociando. Então, parte jurídica, né? Escritórios que trabalham toda a questão jurídica, trabalhista, tributária e comercial, social. Então, a gente está agregando em torno das nossas soluções vários serviços como esse. E todo mundo BPO e esse tipo de coisa. Todo negócio pode gerar isso. Então, uma loja de construção, cara, tem lá. O sujeito precisa de pintor, ele precisa de eletricista, ele precisa... Concorda? N serviços que estão em volta, né? Muitos. Então, como eu falei, mas o principal do nosso ecossistema, conceitualmente, falando, eu não sei nem descrever exatamente o nome disso, mas a gente traz... A gente não tem só... A gente tem parcerias para algumas empresas específicas nossas, mas o que eu entendo e vejo como principal, chamando de ecossistema, são as empresas. Essas empresas são nossas, elas são criadas por nós. Então a gente tem participação em todas essas empresas, que é uma responsabilidade do caramba também, né? Porque imagina, a gente tem são várias empresas que a gente tem que coordenar, então a gente assume essa responsabilidade. E a gente já teve várias discussões sobre isso, né? Tem que ser pessoas de confiança, mas... Cara, a gente, graças a Deus, tem tido muitos resultados, assim, há muito tempo, né? Muitos anos. E o nosso trabalho, imagina, a gente trabalha numa classe. Hoje nós temos mais de 5 mil clientes ativos, contratualmente com a gente, estão ativos. Então a gente trabalha com uma classe que todo mundo se conhece, né? Eles fizeram faculdade juntos, fazem especialização, fazem curso, congresso, etc. Então a gente tem eu acho que esse peso de fazer direito é maior ainda. Tem que zelar, né? Tem que zelar, porque pela marca, a reputação é a coisa mais importante que a gente tem. Agora, sabe, Marcelo e Rogério, eu acho que isso daí também é legal passar pro pessoal. Você falou de paciência, né?
todas essas coisas a gente foi criando conforme nós confiávamos muito nessas pessoas que estão ao nosso redor. Não quer dizer que a gente vai ser 100% assertivo, mas a gente não faz simplesmente a parceria por fazer. Pra gente, os valores dessas pessoas, cara, são inegociáveis. Então a gente prefere pegar, entre aspas, pessoas tecnicamente, isso em tudo, para colaboradores também, menos eficazes, só que os valores pra gente tá acima de tudo. O peso maior é em valor. Aliás, o peso sempre tá em valor. Se a pessoa pode ser o melhor profissional do mundo, se ele não tiver nossos valores, cara, não tem negociação. Que você vai capacitar o cara nos valores, é quase que impossível, né? Agora, capacitar o cara tecnicamente, isso, você exato. consegue, né? E valor, fácil, cara, não tem jeito. Eu aprendi também, cara, se você desconfia do valor de alguém, não entra. Não entra, porque em algum momento vai dar algum tipo de problema. A gente na nossa vida precisa ter as coisas que são não negociáveis. Tolerância zero, né? Então, alguns valores são não negociáveis, é tolerância zero. E ou tem ou não tem. Não tem meio termo, não tem subir em cima do muro, né? Exato. Inclusive, se você quiser construir uma cultura forte na tua empresa, comandante, tem que ter quais são os seus valores não negociáveis, sabe? Você não negocia, você não tolera. Atravessou aquela linha, cartão vermelho. Cartão vermelho. Cartão vermelho. E isso, até a gente estava falando da Infinity, a rede de clínicas, hoje são quase 500 clínicas. Nesse momento, 498 clínicas. E para entrar na Infinity, 100% tem que passar pelo Select. E isso é uma vantagem competitiva para a gente, diante de qualquer outro. Mas ele pega a bandeira Infinity ou não? Ele participa da rede, cada um com sua marca? Não, ele participa da rede com a marca dele e a marca Infinity. Então, por exemplo, vai Marcelo Germano Odontologia, embaixo vai o selo da Infinity, a marca da Infinity também. Legal, igual o Anglo fazia, né? Às vezes você tinha uma escola que era o sistema de ensino, era o sistema Anglo. Igual Rede Âncora, que é nosso cliente. Você tem a oficina, aí você tem o selo da Rede Âncora. Exatamente. Então, quem entra na Infinity é um cara que eu conheço. Que ele tá há 1 ano com a gente, ele tá com mentoria, o relacionamento na empresa, ele passa por um comitê que envolve o nosso financeiro, o relacionamento que atende ele. É uma pessoa bacana, é educada, responde, é gentil, são os valores. Eu não quero que entre lá alguém que não tem esse valor. Então não tem como. Tem critério de praça também, enfim, tem outros critérios, mas eu acho que é importante salientar esse dos valores. Então, até hoje, cara, a gente tem problema com clínica que entra na Infinity. Putz, é raríssimo, porque a gente sabe quem tá entrando. E isso é diferente. Porque os outros sistemas, cara, meio que pagou, passou. Você chega lá com a grana, você entra, né? A grosso modo é isso. E a gente não, a gente sabe exatamente o cara que tá lá dentro. Então, isso pra gente é muito bacana. Negociável. Os mentores, são mentores que estão com a gente há muito tempo. Então a gente já conhece, aí chama para mentor, já é alguém que tem os valores. Então essa cultura na nossa empresa é muito forte, é muito enraizado. Então isso evita muitos problemas. Então eu acho que é legal falar isso com a galera, porque às vezes a galera fala, não, eu conheço o fulano lá, tomei um dia uma cerveja com ele, vou chamar ele para ser meu sócio. Opa, não é por aí. Não é exatamente não assim. Ô Ricardo, deixa eu pedir uma coisa para você então aqui. Claro. Estamos chegando no finalzinho, aquela hora que eu falei, mas antes da gente fazer esse aí, eu acho que pra gente ir no finalzinho com chave de ouro, queria que você desse 3 dicas práticas que a pessoa pode fazer imediatamente, assim, ter algum tipo de resultado no negócio dela. É claro que, mais uma vez, né, você tem uma especialização, tá nichado em clínica, mas eu acho que tudo que você falou aqui, cara, eu acho possivelmente aplicado em qualquer negócio. O que eu acho que é bacana as pessoas enxergarem, voltando lá pra área administrativo financeiro, operacional e comercial, é ter um olhar, eu acho que esse é bacana, ter um olhar muito forte para as pessoas, porque isso a gente percebeu, todo esse nosso crescimento, como eu falei, hoje a gente tem mais de 200 pessoas trabalhando lá, só se deu por conta de pessoas. Então, como você está lidando com a sua equipe? Cara, você tem um alinhamento diário, rápido, você tem uma reunião semanal, qual é a periodicidade dessa reunião? Promova dinâmicas, em especial com a equipe. A minha esposa, ela faz uma dinâmica lá que eu acho que é super legal até contar pro pessoal brevemente, que chama Dinâmica do Objeto. Então, toda semana, né? Agora já passou todo mundo, mas basicamente quem tá começando, toda semana, alguém da equipe traz um objeto que é muito especial para você. Pode ser um objeto da sua infância, um ursinho de pelúcia, um pipa, sei lá. E
algumas situações que falem sobre a sua história. Então, um álbum de fotos e tal. Cara, isso traz um engajamento, porque a pessoa, ela conta para todo mundo da equipe, muitas vezes no dia a dia você não conhece, você não tem afinidade e tal. Conta ali para todo mundo da equipe a sua essência, da onde ela veio, mostra as fotos, e é importante o líder provocar, falar, pô, mas quem que é esse daqui? É seu avô? Ele mora com você? Você morou com ele? Como que foi? Cara, é assim, 100% das vezes rola muita emoção e rola uma afinidade muito grande da equipe. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Legal. Segundo, tem um olhar muito forte para os seus próprios clientes. A gente percebe que, cara, todo mundo quer conquistar novos clientes, e a lição de casa não é muito bem feita, né? Então não existe uma comunicação constante com seus clientes, não existe um plano de marketing. Sempre quando a gente fala em plano de marketing na nossa metodologia, a gente tem 2 olhares. Um, para captação externa, é um plano, é um orçamento, são estratégias diferentes. E o outro, que como a gente consegue ter o melhor resultado com os nossos próprios clientes. Então, o que você tem feito com os seus próprios clientes? Quais estratégias? Tá? E o terceiro é a experiência do cliente. Putz, isso daí também tenho muito orgulho de falar que a gente trabalha demais, a gente é apaixonado por isso. Então, cara, o que você faz de diferente aí na sua empresa que ninguém faz? Pô, e às vezes é pouca coisa. Cara, é um cafezinho, é um refrigerante, é um biscoitinho, é um cheirinho no produto que a pessoa está recebendo, é uma carta escrita à mão, sabe? Dentro do consultório, até para ficar uma ideia pessoal, que é bem legal. Cara, a gente tem colhido em algumas unidades, por exemplo, você vai fazer um tratamento, uma reabilitação oral. A gente tem uma ficha no primeiro dia que pergunta os gostos da pessoa. Cantor predileto, se tem filho, se não tem, time de futebol que torce, porque você consegue se conectar melhor. E uma pessoa da sua extrema confiança. Tipo o avião, sabe? Ó, se o avião cair, para quem que liga? E o telefone dessa pessoa. Aí no dia da entrega do tratamento, cara, essa dica é muito legal. Aliás, antes da entrega, a gente contacta essa pessoa, sabe? Às vezes é o pai, mãe, esposo e tal, e pede um vídeo. Aí no dia da entrega do tratamento, a gente coloca o paciente, a gente faz toda uma atenção ali para a experiência dele, para que seja inesquecível, filma, enfim, entrega de uma forma super especial e passa na TV o vídeo dessa pessoa que é especial para ele, falando sobre o som e tal. Cara, é um dia, assim, inesquecível, né? Então, cuide da experiência do seu cliente. Eu acho que esses 3 aí. Equipe... Uau! Olha só, eu fui fazer uma palestra sexta-feira passada, era médicos, né? Um grupo de médicos. E aí eu tava conversando lá com o Dr. Ícaro. Então, ele é um cirurgião bastante conhecido e ele tá em Palmas, no Tocantins. Eu conheço ele. Você conhece Samuel, ele? Isso. E aí vai gente de tudo quanto é lugar, né? Do Brasil inteiro e de fora do Brasil fazer cirurgia com ele. E aí ele tem um ticket médio muito alto, são cirurgias, grandes cirurgias, enfim. E ele estava contando. Então, o que ele faz? Quando o cliente chega em Palmas, ele manda ir lá buscar o cliente numa Land Rover, né? Aí, o motorista, ele é instruído, né? Então, ele vai conversando com o paciente e vai pegando detalhes na conversa do paciente. Então, o carro tem um cheiro. Se o cara falar que gostou do cheiro do carro, ele vai comprar um cheirinho. No meio da conversa, ele pergunta... que livro que o cara gostaria de ler. Enfim, ele entra num assunto para descobrir ou um livro, ou perfume que a pessoa gosta, ou alguma coisa que a pessoa gosta. Aí, beleza. Aí a pessoa chegou na clínica. Esse motorista, ele já manda mensagem para alguém, ou ele mesmo vai providenciar, e aí ele vai, por exemplo, se o cara falou, pô, eu tô lendo tal livro, o cara falou, pô, eu queria ler esse livro. Ele vai lá, compra o livro, quando o cara tá saindo da clínica, ele recebe o livro. Se o cara fala de um perfume, ele recebe um perfume. E aí a sacada que eu tenho aqui, ó, é que numa empresa, quem não vende ajuda a vender, né? Então, o momento todo você tem a oportunidade de causar uma experiência melhor para o seu cliente que vai ajudar a vender. E é muito vai ajudar. É muito legal isso daí. Ó, Rogério, as minhas coisas, né? Então, eu coloquei aqui, né, 3 coisas. Peraí, segura, deixa eu fazer um ritual aqui, né? A gente tem um ritual, Rick. Eu vou te convidar para você participar desse ritual com a gente. Bora. Quando a gente tá chegando no finalzinho, a gente pede para os convidados aqui e a gente dá os nossos comandos, né? O que é o nosso comando? É tipo uma sacada. Sim, né? sim. Então, a gente vem no final
Então eu vou pedir pro Marcelo trazer os comandos dele, vou pedir para você, vou dar os meus antes da gente finalizar. Então, Tá bom. Marcelo, quais são os seus comandos? Olha, eu tenho vários aqui, né? Então, um dos comandos é defina seus valores não negociáveis. Né? E aí você vai fazer negócio com pessoas que têm os mesmos valores que você, teu caminho vai ficar mais fácil. O segundo comando é, bora fazer um arroz com feijão bem feito, sem querer ficar inventando a roda. Se você fizer o arroz com feijão bem feito, você já vai estar na frente da concorrência, né? E aí o terceiro comando aqui é quem não vende ajuda a vender. Boa. Muito bom, hein? Teve uma que você falou aqui que ficou marcado pra mim, eu até escrevi um comando aqui, né? A gente dá muita importância pro 5 e pouca importância pro 995. Vamos focar no que a gente sabe fazer, né? Isso aí. E não dar importância para aquilo que não tem importância, é isso aí. E eu vou dar um comando que é: o amor gera resultado. E o resultado gera amor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente faz, e a gente falou da certeza de dar certo, porque lá atrás, né? Pô, quando a gente vai montar alguma coisa, a gente tem a certeza que vai dar certo. Por que a gente tem essa certeza? Cara, porque a gente faz aquilo com muito amor. A gente faz... E é um amor genuíno, né? Que Jesus ensina pra gente, que é amar mais ao próximo que a gente mesmo. Então, cara, quando você tem esse amor pelo seu cliente, essa preocupação com o resultado dele, essa obsessão pelo resultado dele, esse amor obsessivo, esse amor gera resultado. E quando você gera esse resultado, essas pessoas, elas vão te amar. Quando né? você faz de coração, né? Exato, elas vão te amar enquanto você tá dando resultado. Depois de dar resultado, se deixar de dar, elas não vão te amar mais. Mas então o amor gera resultado e o resultado gera amor. Eu acho que é mais ou menos por aí. Ô Rick, e como que os comandantes que viram esse podcast, que gostaram de você, podem te encontrar, te achar, mandar uma eu mensagem? acho que o Instagram tem tudo lá. Então meu Instagram é @RI_Novac. N-O-V-A-C-K. Rinovac, @Rinovac. Rinovac, isso aí. É isso aí, estamos chegando no final. Comandante, se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma forma, se você acha que a gente tem que produzir mais conteúdo desse tipo aqui, trazer mais comandante por energia. O Rick é por energia, por né, energia. Marcelo? Você por falou energia. que era e é mesmo. Então eu vou pedir para você dar um like aqui pra gente saber que você gostou desse conteúdo. Comenta aqui pra gente produzir mais conteúdo como esse, trazer mais gente legal. Compartilha. Isso aí. É parabéns. isso aí. Parabéns pelo podcast. Obrigado, Rick. por Parabéns, tudo. parabéns pela Muito história aí. obrigado. Parabéns pela história da tua família, das empresas e do impacto que você vem criando aí nesses Obrigado. milhares. E assim, ó, você vai causar um impacto em milhares de dentistas ou clínicas odontológicas que provavelmente vão causar um impacto em centenas de milhares de pacientes que vão ter e a a equipe vida deles. melhorada e a família e tudo mais. Então, cara, parabéns. Obrigado. Pelo teu Obrigado trabalho. mesmo. Valeu. Valeu, gente. Foi o máximo, Obrigado, cara. galera. Então é isso aí. Valeu, gente. Fui. Muito bom.